como um ponto estratégico, simplesmente para que ele pudesse divulgar melhor o Evangelho. Era um ponto, vamos dizer assim, era uma cidade que estava no meio das outras. O acesso a ela era muito fácil, porque as estradas eram boas e ela estava próximas das outras comunidades que o cristianismo já tinha sido atingido. Então Paulo quis usar, para vocês terem uma base, para a gente ficar mais fácil para a gente entender, é como se ele usasse São João. São João não é a diocese nossa, não é de São João del Rei, vamos dizer assim, lá é onde reside o bispo, né? Então, assim Paulo fez com Éfeso. Queria fazer dele como se fosse a cidade de São João, para a gente ter uma base. É por causa justamente disso, desse acesso, dessa facilidade em que as pessoas chegavam e saíam, em que as correspondências andavam rápido, e também era um lugar que tinha várias pessoas. E eu volto a dizer, assim como Paulo, escolheu esse referencial, fazer de Éfeso um referencial para a divulgação do Evangelho, o Senhor escolheu você como referencial, querido. Minha querida, o Senhor escolheu você. Peça direitinho, no meio de muitos, mas muitos mesmos espermatozoides do seu pai lá, muitos óvulos da sua mãe, você foi escolhido, você em especial. Você correu talvez até risco de vida quando estava sendo gerado, correu risco de morte mesmo, você ia morrer, mas não, você veio hoje ao mundo e está aqui como ponto referencial para a salvação das famílias, para lidar com comunidade, para estar em comum acordo com a graça de Deus. Deus te deu esse privilégio, amado. E eu queria começar também falando aqui só um pouquinho. Uma pergunta é: como viver em comunidade? Alguém pode me dar alguns pontos? Pode me dizer? Como agir, como ser comunidade dentro da família hoje, no mundo em que estamos? Como agir? Tá, ajudando uns aos outros com misericórdia, isso, compaixão, mais o que? Amor. Tem mais? Mais o que? Paciência. E mais? Tem mais? Amém. Mas tem ponto mais alto ainda. Tem ponto muito mais acima que isso. Primeiro ponto, na Eucaristia. Buscar essa comunidade, Viver em comunidade é buscar na Eucaristia essa capacidade. Sem Eucaristia a gente consegue chegar a esses frutos de paciência, fortaleza. Conseguimos? Ainda mais dentro de casa. É fácil? É fácil viver isso? É fácil, eu quero dizer para você, um dos pontos também que eu anotei, viver os sacramentos. Me fala um dos sacramentos que pode nos levar à comum união uns para com os outros e com Deus. É facinho, ele é fácil. De tão fácil que ele é, a gente torna ele difícil. A dica. A confissão. Sabe por que ela é de tão fácil que ela se torna difícil? Porque a confissão, o que ela faz com a gente? Ela nos coloca de frente conosco mesmo. Então, quando estamos em comunidade, em comum acordo, em comum unidade com você mesmo, quando você está de frente de você, é difícil, porque não é só estar diante do Padre, mas é estar diante de você. Quando você se prostra diante do sacerdote, antes disso você se prostrou diante de você porque você fez um exame de consciência. E isso te trouxe algumas recordações em que te envergonharam, não é assim? Quantas vezes eu já fui para perto do Padre envergonhado? Não vou ter que falar isso. Mas uma coisa que eu pensava, se eu tive coragem para fazer, eu tenho que ter coragem também para agora chegar e pedir perdão. Ir no confessionário, me reconciliar. Primeiramente, quando eu me coloco, me recolho e faço o meu exame de consciência, ali eu estou
me confessando comigo mesmo, ali eu estou reconciliando comigo mesmo, mas quando eu vou para frente do Padre, e eu estou diante do Padre, e eu reconheço o Padre como um confessor, ali eu começo a dar passos maiores, ali eu começo a chegar em situações maiores, ali eu consigo alcançar, a minha visão é ampliada, os meus ouvidos se tornam mais aguçados, meu coração tem mais sede de amar. Então aí a necessidade dos sacramentos, nós dentro da família, a vida em oração, a leitura, eu ainda frisei isso bem, leitura, e não só leitura, mas o exercício da palavra. Não é só ler, mas procurar exercitar, treinar todos os dias, igual a gente treina futebol, né? Igual a gente tem os dias certos da gente treinar futebol. Só que a graça de Deus, viver em comunidade, o treino é dia após dia após dia, não tem dia de descanso. Você descansa treinando, e é assim que vai, exercitando a palavra, é dizendo para você que você pode ir mais além, né? Nós tocamos nesse ponto, é perdoando sim, mas há caminhos para se chegar a esse perdão. Dentro da nossa casa, a gente passa por tantas dificuldades, né? Mas isso não traz, não é verdade? Ou não é? Isso não, depois que a gente consegue mesmo se reconciliar, começa a trabalhar, começa a procurar, começa a desejar uma nova transformação, isso vai acontecendo dia após dia, e o Senhor vem entrando no meio de nós, e o Senhor vem instruindo-nos, vem nos trazendo a graça, e nós temos frutos com isso. Nós temos frutos, nós trazemos para dentro da nossa família, nós trazemos a alegria, nós trazemos a paz, nós trazemos sim no meio de nós, nós começamos a ser fiéis, começamos a ser prudentes, começamos a tomar cuidado com tudo que fazemos, com aquilo que buscamos, a comunhão uns para com os outros, mas principalmente o Senhor vem falar, tome cuidado mesmo para consigo, a conservar em você o vínculo da paz, ou seja, o elo da paz, aquilo que te transforma. Tome cuidado sobre a tua conduta, né? Pense duas vezes. Você tem vontade de dar um passo, de repente fazer alguma coisa para a pessoa que vai machucar ela, mas faça o contrário, faça o exercício vamos dizer assim, do reverso. Se coloque na situação da pessoa, recebendo aquilo que você desejava para ela. Comece a se colocar na situação. Porque é muito fácil, hoje é muito fácil machucar, mas é o mais difícil, a gente faz que é machucar, vamos dizer assim, fácil machucar. Mas difícil mesmo é voltar atrás. Voltar atrás. É chegar, olhar uns nos olhos uns dos outros e falar, olha, eu errei, olha, eu fiz de errado, a graça, mesmo na hora eu achei que eu estava com a razão, mas hoje eu estou aqui para te pedir perdão, estou aqui para estar com você e construir em nós uma aliança, mas uma aliança verdadeira, assim como o Senhor falou comigo. Amanhã, quando você chegar na sua casa, lá que você encontrar com alguém, ou hoje mesmo, no seu trabalho, né? Seja ousado, unte o seu rosto. Eu não vou dizer assim, né? Seja cara de pau, mas unta o seu rosto, o poder do Espírito Santo, meu irmão, nesta noite. E amanhã chega, conversa. Há uma necessidade muito maior de ir mais além, de mergulhar muito mais profundo na graça. Eu falo isso sempre com os meus irmãos da música. Eu não quero ser molhado só nos dedos, e nem queimado só nos dedos, só nos pés, só um pouquinho, mas eu quero ser por inteiro. Eu quero ser encharcado por inteiro. Nós homens mesmo, na nossa casa, até mesmo no nosso trabalho, nós temos em nós a graça de Deus a cada dia. Vivemos em comunhão com o Senhor a cada dia. O Senhor não descansa de nós. O Senhor tem estado junto de nós para que a gente conserve o elo do amor, o elo da alegria no nosso casamento, né? Nós que somos casados, você que deseja casar, é preciso, o casamento ele não começa. Eu falo isso sempre com a minha esposa. Eu casei com ela quando eu pedi ela em namoro. O casamento ele não começa quando eu saio de perto do padre e recebo a bênção, mas é quando eu estou mesmo
que eu pedi em namoro. Ali eu começo um trabalho de casamento na minha vida. Eu começo a exercitar a graça do matrimônio. E isso é preciso todos os dias, todas as horas. É necessário. E nós sabemos, nós homens, o quanto que é difícil. Hoje, ultimamente, está complicado. Esse fim de semana nós partilhávamos com um casal, com amigos nossos, o quanto é difícil. Para a mulher é difícil, mas para o homem está sendo muito mais difícil. Por quê? Porque Satanás começou a perceber que os homens, ultimamente, as mulheres, me desculpa, não querendo ser machista, mas que quando 10 mulheres se convertem, às vezes um homem quando converte, é diferente demais. Isso incomoda ele demais. Porque um homem quando se converte, ele se converte para valer, ele se decide de verdade. Mulher assim, é mais amorosa, né? Abraça mais, quer mais, ama o Senhor com mais facilidade. Mas o homem é mais difícil de amar o Senhor. Infelizmente, nós temos dificuldade às vezes em se achegar mesmo ao Senhor. Então, quando a gente abraça, isso incomoda ele. O meu pai usa a expressão que quando a gente começa a rezar, né, nos infernos lá, né, a charada pega e fala assim: ó, segura que vem chumbo grosso. E o é pior, é homem que está ajoelhado, vai ser dobrado, a pancada vai ser dobrada. Então isso acontece todos os dias, não é? Nós homens, nós temos esse privilégio. Quando a gente deu um sim, quando você deu um sim para a sua esposa diante do sacerdote que assistiu o seu casamento, ele não fez, mas ele assistiu, ali você entrou em comunhão com Deus. Mais uma vez você confirma a comunhão que você tem com Deus, o seu amor por Deus. E as mulheres que me permitam dizer, mas tome cuidado, mas muito cuidado com o tipo mesmo que você às vezes usa, com as palavras que você usa, até mesmo para conquistar dentro de casa, ou então as roupas que talvez você mesmo tenha usado na rua. Você tem um corpo bonito, ótimo, é linda, maravilhoso, você tem que ver isso mesmo, tem que entender: não, eu sou bonita, eu sou linda, eu sou maravilhosa aos olhos de Deus, eu sou linda. Mas não queira, presta atenção, o homem é muito pescado pelos olhos, mas não queira pescar um homem pelos olhos, queira pescar um homem pelo coração. Queira pescar um homem pelo coração, porque Deus, quando chega a conquistar o coração de um homem, é pelo coração. Então queira fazer com Deus na sua vida, como Deus tem feito, como Deus tem atingido o nosso coração. Atinja mesmo, se você deseja casar, se você deseja mesmo arrumar um namorado, ou se quer conservar